Meus queridos, graça e paz para todos. Amém? A palavra diz que nós nos alegrei-me quando cheguei à casa do Senhor, né? Aqui é a casa do Senhor. Ou melhor, a casa do Senhor é cada um de nós, é o coração de cada um de nós, que o Senhor habita nos nossos corações. Eu quero dizer para vocês que a ideia de estabelecermos aqui neste lugar um ponto de pregação, uma congregação, uma igreja, isso não nasceu no meu coração, não nasceu no coração do irmão Nildo, nem da irmã Josicleide. Esse projeto é um projeto de Deus. Nós simplesmente fomos, digamos assim, como Diego, como Roberto, como Edivaldo, nós simplesmente fomos escolhidos para fazer o trabalho. Alguém tem que fazer. Então, nós fomos escolhidos para fazer esse trabalho. Nós sabemos das dificuldades do começo. As tradições, inclusive tradições religiosas, em parte são o maior empecilho para a gente pregar a palavra de Deus. Porque o costume dos nossos antepassados, como nós fomos educados, como nós educamos os nossos filhos. A gente leva nossos filhos para onde? Quando logo que nasce. Leva para a igreja para ser batizado. A criança nem sabe, não sabe de nada, mas é levada, né? Então nós vamos cultivando certos costumes, e com o tempo a gente já está tão acostumado com aquilo que acha que é aquilo mesmo, não existe outra forma, que Deus é um só, Deus é o mesmo, mas a forma de a gente adorar a Deus tem que ser aquela, tem que ser através de outros deuses e outros chamados santos, quando o próprio Jesus diz para que nós todos, vocês e eu, a gente seja santo também, igual a Ele, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Aí ele diz, sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Santo, um homem santo, filho de Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus, ele existe nas três formas, é por isso que a Trindade, que se fala muito em Trindade, é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três numa mesma pessoa, ou os três em pessoas diferentes, mas a Trindade, qualquer um elemento da Trindade é Deus, e nós glorificamos o nome dele, nós agradecemos a ele porque nós estamos aqui com uma mente mais aberta para ouvir a palavra dele, para deixar que o Espírito dele habite dentro de nós, dentro dos nossos corações. E nessa esperança e na obediência de fazermos o que ele determinou, como está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho de Jesus Cristo está aqui. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a mesma Bíblia, essa Bíblia que nós usamos aqui, pode ter a capa diferente da sua, pode ter o volume, o tamanho ser maior ou menor, mais grossa, mais fina, mas o que tem nessa Bíblia aqui, tem na Bíblia que é usada em qualquer igreja evangélica, em qualquer igreja católica, qualquer religião que se diz cristã, usa a mesma Bíblia. Agora, muitas vezes a tradição
faz com que a gente, o costume, que a gente fique, vamos dizer assim, como escravo daquele vício. Eu quero comparar isso, vocês não levam a mal a minha forma de fazer comparação, porque eu posso falar com autoridade porque eu já fui viciado em cigarro. Graças a Deus já fazem muitos anos que eu fui liberto. Eu não me libertei, Jesus me libertou. Eu passei um tempo da minha vida também apegado à bebida. Uns 4 anos bebia mesmo, 9 horas da manhã eu tinha que beber, senão eu começava a tremer. Eu estava dependente do álcool também. E Jesus me libertou. Eu tentava, passava um dia, daqui a pouco começava, tinha que tomar um conhaque, uma cachaça, um vinho, para poder melhorar, para poder raciocinar, pensar nas coisas que eu tinha que fazer. Então, Jesus é quem liberta. Nós sem Ele não podemos nada. Só Jesus, como Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não adianta que a gente pense que existe outra forma. Por exemplo, se eu quiser sair daqui agora para ir para Lagoa Nova, tem vários caminhos aqui que eu vou chegar em Lagoa Nova, não é verdade? Mas a salvação, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, para a gente chegar lá, só existe um caminho. Jesus Cristo. Ele diz: aquele que crê será salvo. Aquele que não crê, porém, já está condenado. A gente deve louvar a Deus, agradecer a Deus pelos momentos que nós temos juntos, feito a obra, saímos das nossas casas, muitas vezes deixando nossas famílias para ir pregar a palavra de Jesus, onde quer que seja. Como ele diz, ir por todo o mundo. Não disse para mim, digamos assim, como pastor de Alagoa Nova, moro em João Pessoa, tenho minha família lá, aí pastoreei lá em João Pessoa também, mas daqui a pouco ele mandou vir para Alagoa Nova, 14 anos atrás, e a gente vai pastoreando, vai pregando, deixa a família e sai para pregar a palavra de Deus, porque muito mais do que isso que eu faço, muito mais Ele já tem feito por mim, e eu acredito que vai fazer muito mais. Só Jesus, só Deus dá seu Filho, que Ele diz, João 3,16, Ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai dá um Filho. Quem de vocês tem coragem de dar o Filho para ser sacrificado numa cruz, como Deus fez, que é para a gente ter salvação? Nós não somos capazes disso, porque nós não somos perfeitos. Deus é perfeito. Deus sabia muito bem o que estava fazendo. E muita gente hoje, a despeito de tudo, de não entender certas coisas que acontecem nas nossas vidas, aqueles milagres que acontecem que a gente não valoriza, a gente muitas vezes não liga a mão de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Vou voltar a falar no tempo que eu fumava, no tempo que eu bebia, não tem mais jeito, não tem jeito. E eu mesmo dizia, tá bom, tá. Fazer o quê? Lá pelas tantas eu comecei a enjoar. Sem tomar nem remédio, chá, fazer simpatia, nada. Simplesmente o meu organismo começou a rejeitar. Enjoei o cigarro, teve um problema com a bebida, deixei a bebida para lá. Hoje eu posso dizer, sou um homem livre. Tenho meus defeitos? Muitos. Se disser assim, quantos defeitos o senhor tem, pastor? Não dá para contar. Quantos pecados o senhor tem, pastor? Não dá para contar. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores
e precisamos da graça do Senhor para que sejamos salvos. Mas para isso a gente precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou e disse, quando Ele subiu aos céus, Ele disse: eu vou para a casa na casa do meu Pai tem muitas moradas, vou para lá e vou preparar lugar para cada um de vocês, cada um que crê, porque aquele que crê não vai ser confundido, não vai ser deixado para trás. Apocalipse 1 e o verso 18. Só para nós nos certificarmos na palavra de Deus que o Senhor Jesus está vivo. Amém? Muitas pessoas acham hoje que Jesus está morto e vai ressuscitar amanhã, né? Ou de meia-noite. Mas nós vamos ler aí na palavra de Deus que Jesus está vivo para sempre. Amém? Ele não morre mais. Então a gente tem que ter essa certeza. O nosso Jesus, Ele está vivo. Glória a Deus. 1:18 de Apocalipse. Amém? Vamos ler de novo. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Quando Jesus ressuscitou, Ele tomou da mão do diabo a chave da morte e do inferno, e Ele está vivo eternamente, pelos séculos dos séculos, para sempre. O nosso Jesus não morre mais. As pessoas, infelizmente, acham que Jesus hoje está morto, né? Mas Jesus está vivo pelos séculos dos séculos e tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Louvado seja o seu nome nesta tarde. E breve Ele virá para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria, né, irmã Luzinete? É muita alegria. A gente vê poucas pessoas. É como o irmão Roberto falou, gera-se uma expectativa. Quando nós saímos para evangelizar de manhã, para falar a verdade, não caberia se tivesse vindo todo mundo aqui. Eu até falei com o pastor para a gente fazer lá no Lava Jato ali do meu irmão ali, porque gerou uma expectativa. Pela quantidade de gente que chamamos. Convidamos de porta em porta para vir, para compartilharmos do amor de Deus, né? De um amor tão grande que nos alcançou e gerou verdadeiramente em meu coração uma expectativa grande. Eu fiquei animado de muitas pessoas nos receberem bem, e nesta tarde eu fico feliz porque veio uma pessoa que eu não convidei pessoalmente, foi Fabiana, né? Olha só como o Senhor é especial. Ele é especial demais. Ele conhece o coração do homem. Eu me alegro por isso. Eu me alegro, Fabiana, por sua presença em nosso meio. Eu me emociono porque quem nós chamamos, quem nós convidamos não veio. Mas quem o Senhor quer que esteja conosco, veio. Para podermos participar e compartilhar de um banquete especial que vem do céu. A sua palavra. A palavra de Deus, ela vem de uma forma tal que ela nos confronta verdadeiramente e ela faz o impossível acontecer. Ela faz o que o homem não faz. Lá em Mateus 11:28, eu estava compartilhando ali no meu cantinho, eu digo: Senhor, e o pastor falou se eu tinha motivo de agradecer, claro que sim. O primeiro culto que nós oficializamos, que o Senhor com certeza oficializa nesta tarde, poucas pessoas, mas verdadeiramente o Senhor fez um convite especial. A quem, pastor, nós não convidamos? Saímos de porta em porta e fomos na casa da irmã Luzinete e a casa de Fabiana encostaram, e nós não fomos lá. Mas nesta tarde, bendito, agradecido, louvado, grandioso seja o nome do Senhor, porque ela veio. Bendito seja Deus por essa tarde maravilhosa. Eu me alegro, eu estou feliz demais pela presença de Fabiana, de todos que aqui estão, os irmãos que
se dispuseram, irmão Dier, irmão Roberto veio de tão longe, pastor Cleudo, irmã Vani, irmã Luzinete, todos sintam-se à vontade na casa do Senhor, para nós podermos participar. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. São poucos, nem todos herdarão os céus. Eu estou aqui nesta tarde feliz, creio na minha salvação em Cristo Jesus, mas como o irmão Edvaldo falou pela manhã, nós não podemos vacilar, porque se a gente perder a nossa salvação, já era, amados. Eu posso perder minha salvação? Posso, por uma escolha minha. Eu posso desistir hoje, se eu quiser desistir, eu vou desistir, mas eu sei qual vai ser o meu final. Eu sei que se eu desistir hoje, eu não seguir esse caminho que o Senhor escolheu para que eu seguisse, se eu parar por aqui, amados, infelizmente, o meu espírito ele vai arder eternamente no fogo eterno, no inferno. É um caminho sem volta quando o Senhor nos chama. E quando nós dizemos assim, Senhor, eis-me aqui para a honra e glória do teu santo nome, temos que ter essa certeza que é um caminho sem volta. É um caminho que nós não podemos mais olhar para trás. Como diz a palavra do Senhor, aquele que põe a mão no arado, de maneira nenhuma pode olhar para trás. Quem sabe o que é um arado aqui? Aquele que é usado para cultivar a terra, um arado. Se você olhar para trás e vacilar, meu irmão, vai te causar um acidente. Não é verdade? E nós não podemos olhar para trás. De maneira nenhuma, a gente tem que olhar para frente, para cima, para o alto, que vem a nossa salvação, que vem de Jesus Cristo. A nossa salvação vem do alto, a nossa salvação vem lá de cima. Amém? A nossa salvação ela não vem dos homens, não vem de uma placa de igreja, como já foi falado aqui nesta tarde, mas verdadeiramente a nossa salvação vem de Cristo Jesus. Aquele que morreu, aleluia, está vivo para todo sempre, como acabou de ler o irmão Dier. Aquele que vive pelos séculos dos séculos, ele está vivo e permanecerá vivo para sempre, para todo o sempre. E nesta tarde eu vou compartilhar da palavra do Senhor em Mateus 11, 28, que diz assim. Ela é uma palavra muito conhecida entre nós cristãos, conhecemos bastante, mas para quem ainda não conhece, essa palavra ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela faz toda a diferença. Ela entra aonde o ser humano não entra. Não tem um médico, muitas vezes a gente diz assim, rapaz, meu filho está passando por uma situação, por uma dificuldade muito grande, e só a medicina, não, meu irmão. É só Deus que dá o jeito. É só o Senhor que pode curar, que pode salvar e que pode libertar. Né? Como disse ontem na reunião, irmão Dier, nós vivíamos no mundo, mas o Senhor ele nos resgata do mundo para o seu reino. E quando estamos no reino de Deus, Ele nos prepara para o mundo novamente. Olha que interessante. A gente estava lendo ontem, irmão Dier, eu fiquei pensando, meu Deus, saímos do mundo, viemos para o reino, e o Senhor nos prepara para voltarmos para o mundo. Para quê? Para levar a palavra de salvação. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É assim que diz a palavra do Senhor. Viemos do mundo, o Senhor nos tira do mundo, nos limpa, nos prepara e nos capacita e nos envia novamente ao mundo. Para quê? Para levar a palavra dele. Deus é especial demais. Deus é maravilhoso. José Cleito, dá uma assistência à irmã Fabiana aí, já achou? Mateus capítulo 11. Capítulo 11, no versículo 28. É uma palavra especial. E ela vai agir, eu creio que ela vai agir pelo seu poder. É uma palavra poderosa. Se nós crermos e não duvidarmos, o Senhor ele vai agir. E eu creio dessa forma. Quando foi surgido esse trabalho, como disse o pastor Cleudo, Deus ele nos usa, ele nos capacita e ele preparou, ele nos usa verdadeiramente. E surgiu esse trabalho e eu ficava pensando, eu digo, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser, Senhor? Quem é que vai vir? Como é que nós vamos pregar? Eu disse, mas Senhor, eu creio na tua palavra. Como o Senhor prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. E nesta tarde aqui, eu creio que é mais um cumprimento da palavra do Senhor. Eu digo, nem que esteja só apenas eu, José Cleide, Maria Luísa e as crianças e as cadeiras, mas eu vou levar o teu evangelho. Eu vou pregar o teu evangelho como deve ser pregado a toda criatura. E eu creio
através do aparelho de som, que esse evangelho vai alcançar vidas. Eu creio dessa forma, irmão. Eu creio. Quando Jesus ele pregava o evangelho, ele não tinha esse aparelho. Mas podia ver que Jesus ele pregava muitas vezes nos montes. Nos montes para quê? Porque quando você está num lugar alto, quando você começa a falar alto, meu irmão, o vento ele vai levando a sua palavra. Ele leva, o vento vai e leva. E ele vai chegar no coração aonde o Senhor quer que chegue. E eu creio, pela palavra do Senhor, que esse aparelho de som e essa palavra, ele está chegando no coração de alguém nesta tarde. Eu creio sim na palavra de Deus. Eu não estou vendo, mas é pela fé, como diz o irmão Roberto. É pela fé, e eu creio pela fé que este lugar ainda vai ser pequeno pelo que o Senhor vai fazer. Ao resgate de vidas, porque nós vemos o inimigo atuando da forma que ele quer. E nós como cristãos, nós como filhos de Deus, temos que levar essa palavra que é luz e vida, para aquelas pessoas que muitas vezes pensam que estão andando na luz, mas verdadeiramente estão andando nas trevas. E nós como luz e sal desta terra, temos que fazer o quê? A diferença. Amém, igreja? Temos que fazer essa diferença. E tudo tem que ter o quê? Um começo. E esse começo gera-se uma expectativa. Eu digo, meu Deus, mas bendito seja o nome do Senhor, por uma alma que ainda não tem o conhecimento do Evangelho. Meu Deus, eu fico feliz demais. Verdadeiramente, como disse o irmão Edinaldo, ele disse, irmão Nildo, você pode chamar 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, não importa o número, mas se uma alma, meu irmão, der ouvido essa palavra, bendito seja o nome do Senhor por essa vida. Amém? É gratificante demais, é um valor imensurável. Então, bendito seja Deus. E como diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 11 de Mateus, no versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra do Senhor, ela chega de uma forma tal, ela chega de uma forma que ela faz a diferença em nossas vidas. Há uns 4 anos atrás eu andava por aí, por esse mundão afora, como uma ovelha desgarrada. Tinha o conhecimento do Evangelho, mas verdadeiramente eu não tinha forças para voltar. Mas quando nós damos ouvido a essa palavra, quando nós damos ouvido, crédito a essa palavra, o Senhor, Ele verdadeiramente, Ele conhece o nosso coração e Ele começa a trabalhar nele, no nosso coração. Aí nós vemos que o Senhor, Ele começa a fazer, através da sua palavra, a diferença em nossas vidas. Eu temia muitas vezes, porque eu vivia no mundo de pecado, e eu não quero dizer que eu não tenho pecado, eu tenho sim, mas eu vivia sobrecarregado de pecados, e eu vivia de uma forma, dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer se eu voltar para a igreja, se eu voltar para Jesus, como é que eu vou fazer para me livrar dos meus pecados? Como é que eu vou fazer para não jogar mais o baralho que eu gostava? Para não fazer as coisas erradas que eu fazia? Como é que eu vou fazer? Mas eu vou te falar uma coisa, o Senhor, Ele vai tirando de nós, Ele vai limpando das nossas vidas, através do seu Santo Espírito. Quando Ele começa a habitar em nós, como nós líamos ontem, como nós somos, quando nós aceitamos Cristo, ou quando Cristo nos aceita como pecadores, e que o seu Espírito começa a habitar em nossas vidas, Ele começa a fazer uma limpeza de dentro para fora, aonde o homem, ele não vê. O homem, ele vê o nosso exterior, ele nos julga pela capa, por fora, mas por dentro, quem nos conhece é o Senhor Todo-Poderoso. Quem nos conhece por dentro, quem faz o agir em nós, é Deus. E essa palavra, amados, quando eu dei crédito, ela entrou em minha vida de uma forma tal, como ela diz, como uma espada de 2 gumes. Ela penetra, ela vai no fundo, como uma espada cortante, ela atinge aonde tem que ser atingido. Ela penetra de uma forma tal, e ela vai curar onde precisa ser curado. Ela precisa sarar, ela sara onde precisa ser sarado. É assim que é a palavra do Senhor.
Porque Deus, ele nos conhece verdadeiramente interiormente. E o ser humano não. O ser humano, ele nos julga porque vê o nosso exterior. E bendito seja o nome do Senhor, porque ele nos aceita como nós somos. Como nós somos, cheio de defeitos sim, cheio de pecados. Mas só que quando Cristo, ele começa a habitar em nós através do seu Santo Espírito, nós não permanecemos mais da mesma forma. Ele começa a agir, ele começa a tirar de nós, ele começa a limpar, começa a deixar tudo organizado. Onde estava bagunçado, ele começa a organizar. Nós não temos capacidade, mas o Senhor verdadeiramente, ele faz. Então, nessa tarde, foi um convite de Deus, Fabiana, para a tua vida, viu? Pode ter certeza disso, um convite dele para a tua vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É um convite do Senhor nesta tarde para nós, como igreja de Deus. E não só para ela, mas para cada um de nós, não é verdade? Cada dia temos que ter arrependimento, pedir perdão ao Senhor por nossos pecados e aceitar esse convite de Deus para limpar cada vez mais os nossos corações. E bendito seja Deus por sua palavra, que é a verdade, e bendito seja Deus por tudo que ele vai fazer. E eu creio pela fé, como diz o irmão Roberto, pela fé que Cristo vai fazer um agir muito grande neste setor aqui no Sítio Geral de Alagoa Nova. Eu creio pela fé que almas vão ser alcançadas para o reino de Deus, para o reino de Deus, e que vidas vão ser curadas e transformadas pelo agir de sua santa palavra. Então bendito seja Deus, e eu agradeço ao Senhor por tão rica oportunidade. Muito obrigado. Glória a Deus. Vou cantar mais um hino. Esse hino nós vamos cantar ele na Bíblia, Jeremias 17, o versículo 7 e 8. É um louvor que é a própria Bíblia cantada. Jeremias 17, o versículo 7 e 8. Diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Talvez, se tiver uma versão corrigida, vai ser bendito o varão que confia no Senhor, né? Mas varão é homem. Amém? A palavra varão significa homem. Glória a Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, nós só seremos bem-aventurados, benditos, felizes. Essa palavra bendito significa feliz, quando verdadeiramente nós confiarmos no Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Confiar é crer de todo o coração, é entregar na mão dele e não tomar de volta. Confiar. Nos lançarmos de todo o nosso coração na presença dele. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança. Eu vou só meditar um pouco aqui numa palavra, rapidinho, e logo após a irmã Josicleide está com a oportunidade nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus aí em Atos, capítulo 16, o versículo 30 e o versículo 31. Atos 16, 30 e 31. Nós vamos ler esse texto, mas antes de lermos esses dois versículos, não custa lembrar que aí o apóstolo Paulo se encontrava preso na cidade de Filipos, ele e seu companheiro de ministério Silas. E aí eles, por volta da meia-noite, estavam orando a Deus e cantando louvores ao Senhor, e a porta da prisão se abriu, e o carcereiro que estava ali guardando, tomando conta daqueles presos, ele saiu trêmulo, achando que todos os presos tinham fugido. Mas Paulo brada em alta voz dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O poder de Deus estava naquela prisão ali, tomando conta. E apesar da porta dos cárceres ter sido aberta pelo poder de Deus, nenhum dos presos fugiu. E aí, quando o carcereiro viu aquilo, no versículo 30 aí do capítulo 16 de Atos, ele diz:
sai para fora trêmulo e diz: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Olha a pergunta que ele fez aí. Que devo fazer para que eu seja salvo? E talvez você que está ouvindo esta tarde esse serviço de som, você também possa fazer essa pergunta. O que é que eu devo fazer para ser salvo? A pergunta do carcereiro ao apóstolo Paulo e a Silas foi essa. O que é que eu devo fazer para poder ser salvo? E o apóstolo Paulo aí responde, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha a resposta. O apóstolo Paulo podia ter colocado um monte de coisa para ele fazer, para ser salvo, por exemplo. Mas ele não fez isso. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos. Nós já meditamos aqui na quinta-feira que a palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, Deus nos dá a salvação sem nós merecermos. Por isso que ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Então não é mediante as obras, é mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí no versículo 9 ele diz: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. A salvação, meus amados, ela é recebida e foi conquistada por uma única obra. A obra da cruz do Calvário. Que nessa semana em específico, a maioria das pessoas está meditando nesse acontecimento que há cerca de 2000 anos atrás ocorreu lá em Jerusalém. Que o Filho de Deus foi levado à cruz, foi sacrificado e derramou o seu sangue para, através desse precioso sangue, nos dar a vida eterna, a salvação. Por isso que não vem de obras, no plural, para que ninguém se glorie. Vem da obra da cruz do Calvário, feita pelo Filho de Deus, que a si mesmo se deu por cada um de nós, para nos remir e nos livrar do presente século mau. Louvado seja o seu nome nesta tarde. Então que nós venhamos meditar nesta crucificação do Filho de Deus e consequentemente na ressurreição. Mas vale a pena lembrar que ele está vivo hoje. Aleluia. Ele não está mais no túmulo. Glória a Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e a palavra dele nos informa que ele está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. Então vale a pena receber esse Cristo como único Senhor, eterno e exclusivo Salvador da sua alma. E ele quer nesta tarde também dispensar a cada um dos que estão ouvindo esta palavra a salvação, a vida eterna na pessoa bendita e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu agradeço esta oportunidade no nome de Jesus, e a irmã Josi Cleide está com a oportunidade. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Aleluia. Eu vou deixar uma palavra aqui em Isaías 41, 10. É bem conhecida, né? Mas a palavra do Senhor se renova, né? Isaías 41, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim nesta noite: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E mais aqui na 43, só virar a página talvez. 43, 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, assim, a palavra do Senhor, né? Como ele diz, que ele que nos ajuda, que nos esforça, que nos dá força, né? Então, assim, se a gente tem um Deus tão grande, né, a nos guiar, a gente não deve temer com as coisas do mundo, com o que os outros falam, né? Porque na minha conversão, a palavra que falou comigo foi essa aqui, 41:10, de Isaías.
E muitas das vezes a gente deposita a nossa confiança no homem, né? E a nossa confiança tem que ser no Senhor Jesus. E ele é o que diz que nos capacita, que nos ajuda. Então, assim, amadas, se tem alguém que fica preocupado com o que o outro pensa, tenha uma certeza que a nossa vida é do Senhor Jesus, né? Porque só em a gente acordar hoje e saber que nós estamos vivos é graças a Ele, não é o homem aqui na terra, né? E o sacrifício que Ele fez por nós não tem preço, porque já foi pago, né? E Ele vive, está vivo. E eu deixo essa palavra para os amados, viu? Que possamos depositar nossa confiança no Senhor Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Meus queridos, mais uma vez eu quero saudá-los na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes eu sou curioso, né? Acho que todo mundo é curioso, uns são mais do que os outros, e eu acho que eu sou o mais curioso que tem aqui nesse meio. A primeira pergunta, eu vou fazer 2 perguntas só, por hora. Aqui, todo mundo aqui é evangélico. A sua irmã é? Você? Ainda não? Já é. Bom, os outros aqui eu já conheço. Isso não faz você diferente de ninguém, não. Nós todos somos iguais perante a Deus. Ainda não é. Agora, outra coisa. Vocês têm Bíblia? Todos têm Bíblia? Tem, né? Nildo, eu comprei uma caixa de Bíblias e a Bíblia veio, mas veio errada. Tá? Foi devolvida, ficaram de me entregar terça-feira da próxima semana. Vou esperar, que já faz quase 2 meses que eu paguei, e ficaram com desculpas e desculpas, mas ela está vindo aí, nem que seja tangida pela beira da estrada, de qualquer jeito, mas ela vai chegar, em nome de Jesus. Agora, meus queridos, nós temos aqui um texto para fazer uma rápida, uma breve meditação, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 20. Jeremias 20. Do versículo 7 ao 13. Jeremias 20, do capítulo, versículo 7 ao versículo 13. Amém? Jeremias 20, versículo 7 até o versículo de número 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, e cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei o seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente. Encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropeço, dizem, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele.
e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão a afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos de o coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Vamos fazer uma breve oração? Pai Santo, mais uma vez nos rendemos diante de Ti para Te louvar e Te agradecer e trazer à luz, Senhor, este lamento do Teu servo, o profeta Jeremias, que apesar das dificuldades que ele enfrentava, assim como nós também enfrentamos, Senhor, que nós possamos estarmos confiantes em Ti, confiantes na Tua força, no Teu poder, para que nós não venhamos a desistir, para que não venhamos a sermos envergonhados diante daqueles que ainda não Te conhecem e que zombam de nós. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vejam que nesse texto aqui, Jeremias está se queixando ao Senhor, mostrando a dificuldade que ele encontra, como nós encontramos, somos escarnecidos. Aí muita gente tira brincadeiras, muitas vezes indecentes contra nós, crentes, quando nós vamos pregar a palavra. Somos taxados de loucos, de fanáticos, e somente nós somos salvos, queremos ser santos, mas nós queremos ser santos sim, porque para isso Jesus morreu naquela cruz. Aquele sangue que foi derramado foi exatamente para que nós, pela nossa fé, nós fôssemos justificados e santificados. Então, Jeremias diz: persuadiste-me, Senhor, que Deus convenceu Jeremias da verdade. Assim como Jesus nos convenceu do pecado e da injustiça, e com isso trouxe para os nossos corações a fé, a certeza de que a morte dele não foi em vão. A morte dele foi para salvar todo aquele que nele crê, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Aí Jeremias continua dizendo que ele serve de escárnio, de zombaria. Por onde ele passa, todo mundo tira uma onda com ele. Quantos de nós aqui não já passamos por essa situação? Eu quero, como já falei antes, quero dizer para vocês que uma vida inteira que eu não era evangélico, que eu vim da igreja católica romana, de uma família tradicional dentro de igrejas católicas, e da família fui o único que confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não somente meu, mas como também chegou a toda a minha casa. Como o irmão Dier bem falou, quando Josué, depois na travessia do Jordão, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, louvor e adoração. E somente a Ele nós devemos servir, porque não há outro Senhor. Somente Jesus pode salvar. Agora, meus queridos, Jeremias continua dizendo: porque sempre que falo, tenho que gritar. Sempre que falo, tenho que gritar. Porque o povo, o mundo, está tão entregue às coisas ruins, às coisas mundanas,
a vícios. Vocês querem ver um exemplo que nós temos que sermos, assim, digamos até mesmo, barulhentos, temos que gritar, temos que invadir, temos que chegar mesmo e, porta em porta, bater, falar alto para sermos escutados. Aqui, como o Nildo bem falou, as perspectivas, ou melhor, a expectativa para o dia de hoje, para essa tarde e início de noite, era que não coubesse ninguém aqui. De tanta gente que foi visitada hoje, de manhã. Nós visitamos muitas residências aqui. Fizemos convite a muita gente. Mas vocês foram escolhidos. Estas palavras, não é esta palavra, essas palavras que aqui foram ditas, esses recados que nós trazemos da parte de Deus, que cada um que falou trouxe um recado de Deus para os outros. Foi exatamente para quem está aqui, foi que Deus trouxe para a gente ouvir essa palavra. Não foi para qualquer um. Vocês são as pessoas que Deus escolheu para estar aqui, para conversar com vocês na intimidade dEle, porque a intimidade dEle está no coração de cada um de nós. Todos estão ouvindo a mesma coisa. Esse que eu estou falando agora, todos vocês estão ouvindo a mesma coisa. Mas a reação de cada um vai ser diferente. No coração de você, no seu coração, o seu coração vai reagir, você vai reagir de uma forma, de outra. Cada um vai reagir de uma forma diferente. Mas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito pelo qual Ele trouxe você aqui esta tarde. Então, se fala alto, falamos alto, temos esse som para ajudar mais um pouquinho. Jesus falava, como foi dito, o irmão Nildo falou, verdade, Jesus ia para um lugar mais elevado e falava, e o povo estava do outro lado, para onde o vento soprava, Jesus falava aqui, e o vento levava as palavras dele até bem distante. Assim, nós temos agora a tecnologia a nosso favor. Esse som está sendo ouvido lá fora, essa palavra está sendo ouvida lá fora. Alguém, um dia, poderá se lembrar dessas palavras e analisar o que ouviu e reconhecer que Deus é o único Senhor. Jesus é o Filho de Deus e que tem um propósito para cada um de nós. O propósito que Ele tem é o mesmo: a salvação, a vida eterna. Agora vejam bem, a palavra no meio de onde Jeremias vivia, ele sofria violência, perseguição, destruição, e a palavra do Senhor se tornou para ele vergonha, opróbrio, vergonha, quer dizer, vergonha e ludíbrio, engano, todo dia. Então a palavra de Deus, por onde ele andava, era um motivo de vergonha para ele, como fosse motivo de engano. Que ele pregava e ninguém ouvia, pregava e ninguém dava atenção, pregava e ninguém acreditava. Mas eu não sei, não falo pelos outros, falo por mim. Isso é uma verdade, e essa verdade se repete. Nós, quando pregamos a palavra de Deus, muitas vezes nós somos injuriados, caluniados, somos apontados assim: quem é esse cara? É assim que se fala. Não diz quem é esse pastor, quem é esse obreiro, quem é esse missionário, quem é essa missionária, quem é esse pregador, essa pregadora, não. Quem é esse cara, quem é essa mulher? Se era assim, assado, começa a jogar o passado que antes era aquele passado sujo, aquele passado de pecado, começa a jogar aquilo para fora para ver se causa vergonha. E com a vergonha, aquele missionário, aquele pregador, aquela missionária vai desistir porque não aguenta passar vergonha. Mas a palavra do Senhor diz:
Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos que continuar. Nós temos que deixar. Jeremias estava se queixando a Deus, lamentando, porque ele fazia e não era reconhecido. Mas nós não temos que buscar reconhecimento não, gente. Nós temos que fazer Jesus conhecido e reconhecido como Filho de Deus, como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Aí sim, não precisamos nos lamentar, ficar escondidos. Jesus disse: por minha causa tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente vai sofrer algum tipo de discriminação. Não tem problema. Não tem problema. A gente tem que ter coragem de continuar e lutar, porque só tem vitória aquele que luta. Sem luta não há vitória. Não tem quem vença sem lutar, sem uma batalha. Para você dizer, eu venci, às vezes não é uma luta só. São várias lutas, são várias batalhas. A gente trava a batalha muitas vezes dentro da nossa própria casa. A nossa família tinha tradição, vivia apegado às tradições. Quando a gente deixa que Jesus entre no nosso coração, começamos a sofrer discriminação, perseguição, injúrias, vergonha. Mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e nos deu a mesma condição de vencer. Ele diz: porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou por todos os lados, denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos, que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Olha só aqui, eu costumo dizer, a torcida contrária. Enquanto você está pregando a palavra de Deus, você está querendo levar mais pessoas à salvação, eles estão torcendo para que você, que eles conhecem o teu passado, que um dia você foi um bebarrão, um dia você foi um fumante inveterado, você foi um mentiroso, foi um mulherengo, você foi um drogado, você foi qualquer coisa, ficam torcendo para você voltar a ser aquilo que você era antes. Vamos torcer para dar errado, porque aí a gente vai tirar um sarro com ele. Desculpa a expressão. A gente vai mostrar para ele, vai fazê-lo passar por uma vergonha. Eu não disse que se não era, você não se sustentava muito nessa sua nova religião, nessa sua fé. Olha aí o que eu falei. Rapaz, está conversando. É desse jeito que o inimigo age. Torce contra, quer o mal, enquanto nós vamos buscar o bem para aqueles, seja conhecido ou não. Nós vamos pregar a palavra a todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não manda a gente pregar para os amigos, para os parentes, não. É para todo mundo. Nós estamos aqui, todos nós. Não é um pastor, não é um missionário, não é uma missionária. Todos nós que acreditamos, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós devemos sair por aí, falando para todo mundo. Que gostem, que não gostem, mas nós temos que falar a palavra. E diz que as palavras desse evangelho serão ouvidas até o final dos tempos, para que então se cumpra a vontade de Deus. Ele só vai voltar quando esse evangelho for pregado, quando todo mundo ouvir esse evangelho, toda criatura ouvir esse evangelho. E para não estender muito, meus queridos, no versículo 13, ele diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Olhem só.
Se você está atravessando por uma fase difícil na sua vida, seja problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, digamos até, vamos falar em casa, porque os problemas de casa atrapalham mais do que os problemas de fora. Não é verdade? Eu digo com autoridade de quem já tem 50 anos de casado. Já completei 50 anos de casado. Casei um molequinho. Eu era cabeludo, hoje já estou careca. E Deus operou muitos milagres na minha vida, na minha casa. Porque eu fui muito inconsequente, eu fui muito irresponsável. Enfrentava isso. Agora, por outro lado, tinha alguém que orava por mim. Tinha alguém que cantava louvores por mim. E assim nós devemos orar um pelos outros. Nós devemos, não é torcer para que vai dar errado. Se a gente tem uma diferença com alguém, a gente vê a pessoa com um problema, a gente não tem que torcer para que aquele problema se agrave, que aquela situação fique pior ainda. Não, é o contrário. A gente deve pedir: orai pelos que vos perseguem, até pelos nossos inimigos, devemos orar por eles, para que nós possamos ser abençoados. Orar, louvar, cantar louvores, agradecer a Deus em todas as situações, qualquer ocasião, em tudo dai graças ao Senhor. Porque sem Ele nada seria feito, nada seria possível. E Ele diz: livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Se você está precisando de ajuda, não se envergonhe de colocar seu joelho no chão, de chorar, de clamar a Deus pela madrugada, pela noite, em todos os momentos da sua vida. Você está consciente? Pede a Deus com pureza de coração, de alma. Não é pedir a Deus para coisas, para digamos assim, coisas fúteis, para coisas que vão só melhorar a nossa aparência exterior. Não. Vamos pedir a Deus para que Ele transforme não a nossa vida exterior, não a nossa aparência exterior, mas o nosso interior. Que Ele limpe os nossos corações de tudo aquilo que não agrada a Ele. Que Ele limpe a nossa mente de pensamentos maus, coisas negativas. Deus, Ele ouve a oração do necessitado. Ele ouve o louvor do necessitado. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Orar é conversar, gente. Conversa com Deus. Do jeito que você pode chegar para uma pessoa e dizer: eu estou precisando de ajuda, meu irmão, ó, o negócio é assim, eu estou com uma dificuldade, assim, assado, eu estou com problemas de saúde, eu estou querendo comprar um remédio ali, estou sem dinheiro, eu estou com um problema em casa, brigar com a mulher, uma discussão qualquer, com um filho, como educar um filho, como conduzir um filho. Se você não tem coragem de falar isso para alguém próximo, porque tem coisas que a gente não deve falar para todo mundo, é claro, mas se você pedir a Deus de coração, com certeza Ele vai falar para você. Pode Ele até te acordar de madrugada, através de um sonho, de uma visão, ou você se acordar e dizer assim: poxa, parece que tinha alguém falando comigo sobre esse assunto. Ora a Deus, confessa a Deus a tua necessidade, quebranta teu coração, sem orgulho, sem vaidade, mas com a necessidade e com o reconhecimento que Ele é o Senhor e Ele pode fazer todas as coisas.
Ele vai nos dar, Ele sempre nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos e o que nós precisamos, porque Ele é um Deus de misericórdia. E as bênçãos dEle não tem limite na vida daquele que crê. Amém, meus queridos? Eu quero orar pela igreja, para a gente, da minha parte, encerrar. Eu peço que fiquem de pé. Lembrando que as Bíblias, assim que eu receber, eu vou trazer para cá umas Bíblias para Nildo, da Bíblia para quem não tiver ainda. Senhor nosso Deus, nosso Pai Santo e Eterno, nós, com os corações alegres, Pai, queremos Te louvar neste momento, queremos Te agradecer por todas as palavras que Tu colocaste em nossos corações esta tarde, para que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo poder dessas palavras, que nós possamos levá-las, Senhor, até os confins da terra, dando testemunho próprio, Senhor, do que Tu tens feito em nossas vidas, para que sejam outras pessoas transformadas e com isso nós seremos edificados, Pai, na nossa fé, na nossa caminhada, que não venhamos nos envergonhar de falarmos do Teu Evangelho, Pai, porque o Teu Evangelho é para a salvação daquele que crê. E nós cremos, Pai, que Tu vais fazer grandes coisas, não só neste lugar, mas como em toda essa região aqui, através da palavra que aqui será ministrada. Se hoje para nós, esse grupo é pequeno, são poucas as pessoas que aqui estão, mas nós não sabemos, mas Tu sabes, que tantas pessoas que ouviram o convite hoje, receberam o convite hoje, e não puderam ouvir, vão ficar sabendo que Tu passaste a tarde aqui conosco, e eles perderam uma grande oportunidade, mas essa oportunidade não é perdida, porque haverá de se repetir. Assim nós oramos, meu Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos familiares, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém. Eu quero, Nildo, para algum aviso, alguma coisa, Nildo? Nada? Um convite, coisa parecida? Só para fortalecer o convite, quinta-feira estamos de pé, viu? Quinta-feira a partir de 7 horas, é a reunião aqui, que estamos estudando a palavra do Senhor. E quem quiser vir pode participar, que é a oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais da sua palavra. Amém? Então estejam todos convidados e eu agradeço pela presença de todos. E Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta. Como eu disse, eu sou curioso, né? Todo curioso é perguntador. Vocês que já são evangélicos, são batizadas? Ainda não? Pronto. Aqui tem... Eu vou deixar para... Fabiane, né? Fabiane, eu vou deixar você à vontade para, no momento que você quiser, você vai amadurecer essa palavra que você recebeu hoje, do início até a despedida, até a próxima semana. Aí você tem a liberdade de meditar nessas palavras e ver o que é que combina com a tua vida, o que é que encaixa na tua vida, o que é entre você e Deus. Se você achar que deve confessar Jesus como seu Salvador, você faça isso no momento que você quiser, né? Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. E o nosso irmão Die, ele, nesses estudos bíblicos, ele deixa também, ele tem capacidade para deixar qualquer um novo convertido, ou mesmo
convertido há mais tempo, preparado, pronto para tomar uma decisão de ser batizado. Porque batismo é uma confissão pública de fé. Então, a gente precisa saber por que a gente confessa que Jesus Cristo é o Salvador. Aí, depois então, a gente vai providenciar. É uma festa muito bonita, a festa do batismo nas águas. É uma coisa muito bonita. Quem já foi batizado nas águas sabe como é que é. Né? Deus abençoe vocês e leve todos de volta para suas casas, a salvo de toda e qualquer ação do inimigo. E nós deveremos voltar por aqui em breve. Amém? Muito obrigado a vocês pela presença, pela paciência, e que Deus conforte o coração daquele que está contristado. Amém?